A ocorrência de choques econômicos positivos, sobretudo em relação à indústria petroleira, pode contribuir para o aumento da criminalidade. Os efeitos dessa relação constam em artigo elaborado pelos pesquisadores Rodrigo Soares, professor de Economia do INSPER, e Danilo Souza, atualmente na Universidade de São Paulo, a USP. De acordo com o documento, uma elevação de 100% nos preços do petróleo está associada a um salto relativo de 9,9 homicídios por 100 mil habitantes em áreas petrolíferas. Exemplos dessa relação foram notados no norte do estado do Rio de Janeiro ao longo da expansão das operações da indústria petroleira na região por volta dos anos 2000. As cidades mais impactadas foram Maricá, Saquarema, Macaé, Campos dos Goytacazes, Araruama e Niterói. O artigo mostra que, em geral, esses municípios registraram uma alta no Produto Interno Bruto per capita, além da expansão acelerada da população. Essa movimentação financeira causou esse choque econômico positivo e, consequentemente, o aumento da criminalidade. O mesmo fenômeno também foi identificado em outros locais, como em El Salvador, por exemplo. Naquele país, a construção de uma rodovia transnacional atingiu municípios menores distribuídos ao longo da obra. Essas localidades se beneficiaram economicamente com a presença dos trabalhadores. Porém, esse cenário provocou registros de extorsões e homicídios, de acordo com o estudo. Outros quadros semelhantes também se repetiram durante a construção de estradas rurais da Colômbia. O artigo mostra ainda que, entre os agravantes dessa situação, está o fato de que o choque econômico foi interrompido pela crise global do final da década. Para os autores do estudo, caso esse cenário positivo fosse permanente, é provável que os benefícios teriam se mostrado mais duradouros, o que acarretaria no investimento de ações que impedissem o aumento da criminalidade. Reportagem Marquesan Araújo. Uma praga agrícola foi a principal responsável por levar municípios do Amapá a pedirem socorro ao governo federal. A infestação da vassoura de bruxo está afetando a principal base de sustento de diversas famílias do estado, a mandioca. A praga já provocou o reconhecimento federal de situação de emergência em 6 municípios. O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Goss, recebeu nesta quarta-feira, dia 23 de abril, o prefeito de Calçoene, uma das 6 cidades afetadas. Antônio de Souza buscou garantir apoio imediato às populações atingidas. O ministro relata que já foi encaminhado. Já fizemos o reconhecimento da situação de emergência decretada pelo município, pelo governo do estado, e agora vamos dar todo o apoio em termos de ajuda humanitária para as famílias que foram atingidas e também estruturando pelo Ministério projetos alternativos, porque às vezes a mesma terra que não serve para mandioca, ela pode receber rotatividades culturais de outras plantas, outros produtos, e depois que essa terra estiver curada, volta o plantio de mandioca naquela mesma terra. Então a gente está discutindo várias alternativas para solucionar o problema. O prefeito de Calçoene agradeceu o apoio federal e observou a gravidade da situação para os agricultores. A gente sabe que hoje o nosso município, principalmente o Carnot, que foi um dos distritos mais afetados, que é a sobrevivência ali dos nossos agricultores, a fonte de renda é a farinha. Então nós estamos aqui discutindo com o nosso ministro, aonde nós já temos um decreto estadual e temos um decreto municipal. A doença fúngica causa deformações nos galhos e frutos das plantas, que ficam com aspecto semelhante a vassouras velhas, daí o nome da doença. Com articulação entre municípios, governo federal e instituições de pesquisa, o Amapá busca soluções para combater a praga e garantir o sustento de quem depende da mandioca para viver. Para saber mais sobre as ações do governo federal em proteção e defesa civil, acesse mdr.gov.br. Reportagem Tami Carvalho. O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o uso da Força Nacional de Segurança Pública em apoio à Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, nas terras indígenas Pataxó, no extremo sul da Bahia.
A portaria assinada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, prevê a atuação do efetivo na preservação da ordem pública, do patrimônio e na garantia da segurança da comunidade tradicional. As terras enfrentam disputas pela delimitação do território, além da presença de grupos do crime organizado na região. Segundo a portaria, o contingente disponibilizado vai obedecer ao planejamento definido pela Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública em articulação com os órgãos de segurança pública do Estado da Bahia e sob coordenação da Polícia Federal. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. Reúna os amigos e a família e vá ao Bona Pizza. O funcionamento é de segunda a segunda até às 10 da noite. Localizado na praça de alimentação do Friburgo Shopping, o Bona Pizza oferece pizzas doces e salgadas, lanches rápidos, sucos e refrigerantes. Bona Pizza do Shopping da Praça. Telefone com WhatsApp 2523 3025. 2523 3025. Uma placa luminosa brilha com números que aumentam sem parar. É o Gasto Brasil, uma ferramenta criada pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, a CACB, em parceria com a Associação Comercial de São Paulo, a ACSP, que exibe dados de valores dos gastos básicos do governo, como despesas com pessoal, gastos previdenciários e investimentos. Os dados ainda estão disponíveis no site gastobrasil.com.br, também lançado nesta quarta-feira. A ferramenta foi criada para dar mais transparência à aplicação dos recursos públicos e estimular a conscientização da sociedade sobre o impacto desses valores no cotidiano dos brasileiros. Por meio do cruzamento de dados oficiais, é possível ter acesso ao total de gastos de uma localidade, seja um município, um estado ou mesmo da União. Uma inovação, segundo o presidente da CACB, Alfredo Cotait, que vai mostrar para a população que o governo está gastando mais do que arrecada. E essa conta, ela é um déficit que é coberta por dívida. Isso tem que ser através de uma mensagem para que a população peça para os nossos governantes, para os parlamentares, que é necessário cortar despesas. Nós temos que dar à população informação e instrumentos de cobrança. O Gasto Brasil é nutrido com dados oficiais da Secretaria do Tesouro Nacional, baseados em informações das despesas efetivamente pagas pelos entes públicos e soma valores relativos divulgados a cada 2 meses. Esses dados são processados de forma automática e integrados em uma base central, o que permite atualizações frequentes. Para o presidente da Associação Comercial de São Paulo, Roberto Ordini, o Gasto Brasil dá condições para que a população analise o certo e o errado. Na sua casa você gasta de acordo com o que você ganha. Ora, se estiver gastando mais, um dos dois está errado. Ou a dívida ou a família. E é mais ou menos isso que nós precisamos. Já temos hoje a noção de que o gasto é maior do que a arrecadação. Portanto, esse gasto precisa ser alterado. O evento de lançamento do Gasto Brasil foi aberto com uma homenagem ao Impostômetro, a calculadora de tributos que completa 20 anos e que revolucionou a forma como o cidadão enxerga o pagamento de impostos no Brasil, mostrando em tempo real tudo o que é arrecadado de tributos no país. Para Guilherme Afife Domingos, hoje presidente do Conselho Consultivo da CACB e, à época, um dos idealizadores do Impostômetro, o Gasto Brasil vem para ajudar o cidadão a ter munição para cobrar melhores investimentos do dinheiro público pelas autoridades. Nós temos que primeiro cuidar do gasto, para sabermos que o imposto é aquele que é possível de ser cobrado e não esfolar a sociedade para manter uma estrutura de Estado que nos oprime e não nos devolve em forma de serviço para a cidadania. Para ter acesso aos dados de tudo que é gasto no seu estado ou município, acesse www.gastobrasil.com.br. O Brasil registrou em 2024 a maior redução da desigualdade social dos últimos anos. Segundo um estudo da FGV Social, a renda do trabalho dos mais pobres cresceu 10,7% no ano passado.
O ritmo foi 50% maior que o dos mais ricos, que tiveram aumento de 6,7%. O levantamento mostra que a média nacional de renda do trabalho foi de 7,1%, e o crescimento foi impulsionado por dois fatores principais: o aquecimento do mercado de trabalho e a regra de proteção do Bolsa Família. A regra permite que beneficiários do programa mantenham parte do auxílio mesmo após conseguirem emprego formal. O Nordeste se destacou com um aumento de 13% na renda do trabalho. Sergipe, Pernambuco, Bahia e Paraíba lideram o ranking. Grupos historicamente excluídos, como pessoas com baixa escolaridade, negros e mulheres, também registraram os maiores ganhos. Outro dado positivo foi a menor taxa média de desemprego da história do país, 6,6% em 2024, com supervisão de Lucília Araújo, da agência Rádio Gov, em Brasília, Estefânia Lima. Usuários do site ou do aplicativo Meu INSS contam agora com mais uma possibilidade para facilitar o acesso. A ferramenta passa a ter comando de voz para a busca por serviços. Para acessar a funcionalidade, basta apenas acionar o microfone da barra de pesquisa e falar o serviço que deseja. A novidade facilita o acesso e torna o serviço mais inclusivo, especialmente para as pessoas com dificuldades motoras. É possível ainda digitar no espaço do que você precisa para buscar direto o que procura. Por meio do Meu INSS, é possível solicitar mais de 90 serviços pelo celular ou computador, entre eles aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, salário maternidade, auxílio-doença e pensão por morte. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa. Você sabia que a internet aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa, trabalho e no carro, através de seu smartphone, você pode nos ouvir também em qualquer cidade, estado ou país. Basta baixar e instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. O Ministério da Educação lançou o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, o ENAMED, com aplicação anual já a partir deste ano. O exame vai ser conduzido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSER. O objetivo principal da avaliação é verificar se os formandos adquiriram as competências exigidas pelas diretrizes curriculares nacionais. Os resultados podem ser usados para ingresso em programas de residência médica, o que, segundo o MEC, deve promover mais transparência e padronização no processo seletivo. De acordo com o governo federal, o exame também vai fornecer dados para melhorar os cursos de medicina, além de contribuir para a qualidade do SUS. As inscrições no programa estão previstas para julho, com a aplicação da prova em outubro. Os resultados devem ser divulgados em dezembro. O exame vai ser obrigatório para estudantes concluintes de medicina. Já a taxa será cobrada apenas de quem quiser usar a nota no Exame Nacional de Residência. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo. O Grupo Móvel do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, resgatou 91 trabalhadores submetidos a condições análogas à escravidão em Pedreiras, na zona rural do município de Jacobina, na Bahia. A equipe de auditores fiscais do trabalho fiscalizou 5 estabelecimentos distintos e em 2 deles constatou condições degradantes de trabalho. Os cortadores de pedra operavam com ferramentas manuais pesadas em ambiente a céu aberto, expostos ao sol escaldante, vento e chuva, sem qualquer estrutura mínima de proteção, higiene e conforto. Qualquer pessoa pode realizar denúncias de irregularidades trabalhistas por meio do portal denuncia.cit.trabalho.gov.br. Já os casos de trabalho análogo à escravidão devem ser denunciados pelo sistema IP no endereço ip.cit.trabalho.gov.br. Da agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé. As matrículas de estudantes com transtorno do espectro autista, TEA, aumentaram quase 45% entre 2023 e 2024 no âmbito da educação básica. De acordo com o Censo Escolar 2024, mais de 900 mil matrículas foram realizadas nesse período.
principal pesquisa estatística da educação básica, o Censo Escolar é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP, e realizado em regime de colaboração entre as secretarias estaduais e municipais de educação. As escolas públicas e privadas do país também participam do processo. O levantamento estatístico abrange as diferentes etapas e as modalidades da educação básica, que abrangem o ensino regular, a educação especial, a educação de jovens e adultos EJA e a educação profissional. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. O Brasil registrou aumento nos conflitos no campo em 2024. A alta foi observada principalmente nas disputas por terra e água. De acordo com o relatório da Comissão Pastoral da Terra, os conflitos por terra saltaram de 1.724 para 1.768 casos entre 2023 e 2024. E as brigas motivadas por disputa por água somaram 266 casos no ano passado, contra 225 no ano imediatamente anterior. Também houve recorde em 2024 de ameaças de morte, com 272 registros, e alta na incidência de casos de contaminação por agrotóxicos, com 276 ocorrências. Em contrapartida, os casos de conflitos trabalhistas, que dizem respeito a trabalho escravo contemporâneo, diminuíram entre um ano e outro, somando 151 registros em 2024. A entidade ressalta, no entanto, que há uma subnotificação em relação a esse tipo de problema no país. Ainda de acordo com o relatório da Comissão Pastoral da Terra, do total de conflitos por terra registrados no ano passado, 1.624 foram ocorrências de violência contra a ocupação, sendo o Maranhão responsável por 363 casos, ou seja, mais de um quinto do total. Completam a relação das unidades federativas com a maior quantidade de conflitos o Pará, a Bahia, Roraima, Amazonas e Mato Grosso, todos com mais de 100 de casos. As principais vítimas dos conflitos no campo em 2024 foram indígenas, poceiros, quilombolas e integrantes do MST, enquanto os agressores mais citados foram fazendeiros, empresários e o governo federal. Dos 13 assassinatos registrados, quase metade teve envolvimento de fazendeiros e, em alguns casos, houve participação de policiais nas execuções. Da Rádio 2, Milena Abreu. Na Faculdade UniBF, acreditamos no poder do movimento e na importância de acelerar os seus sonhos. Atuando há mais de 10 anos no mercado de educação, somos referência em ensino online de qualidade. Já formamos e mudamos a vida de mais de 100 mil alunos. São diversos cursos com conclusão acelerada. Não perca mais tempo. Com a formação rápida da UniBF, você chega antes. Para acelerar a sua história, conte com a gente. Faculdade UniBF, a educação que acelera o Brasil. Informação UniBF 22 99951 0907.